Etapa 1. Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Louvado seja o Senhor por mais um dia, por conceder a cada um de nós a oportunidade de mais uma vez continuar essa jornada, continuar essa peregrinação sobre a terra na sua divina vontade, conhecendo a cada dia e se apaixonando cada vez mais, nos abrindo, buscando compreender para corresponder. E ao corresponder assim, estaremos fazendo essa vida, correspondendo a esse projeto de tornar a sua vida na nossa vida. No último vídeo, havia parado no capítulo 15, no capítulo 14 do volume 1. Então, continuando agora, a partir do 15. Vamos direto ao texto. Jesus exorta Luísa no ato de enriquecê-la e embelezá-la mais e uni-la mais intimamente a si mesmo, a apoiar uma luta terrível contra os demônios. Depois de algum tempo, às vezes com ele, às vezes privada dele, certo dia, após a comunhão, me senti mais intimamente unida a ele e me fez várias perguntas, como se o amava, se estava disposta a fazer o que ele queria, até o sacrifício da vida por seu amor. E me dizia ainda: e tu me dizes o que queres, se estás pronta para fazer o que eu quero. Também eu farei o que tu quiseres. Eu me via toda confusa, não entendia sua maneira de agir, mas com o tempo entendi que ele usa essa maneira de agir quando quer dispor a alma para novas e mais pesadas cruzes. E sabe tanto como atrair a si com esses estratagemas, que a alma não ousa opor-se ao que ele quer. Então eu dizia: sim, te amo, mas me digas tu mesmo, posso encontrar um objeto mais belo, mais santo e mais amável que tu? Também porque me perguntas se estou disposta a fazer o que queres, se há tanto tempo te entreguei a minha vontade e te pedi que não evitasse nem mesmo me despedaçar, contanto que te pudesse agradar? E me abandono em ti. Ó Santo Esposo, opera livremente, faze de mim o que quiseres, dá-me a tua graça, pois por mim nada sou e nada posso. E ele me dizia: tu estás verdadeiramente disposta a tudo o que eu quero? Então me senti mais confusa e atordoada e dizia: sim, estou disposta. Mas, quase tremendo, e ele compassivamente continuou a dizer-me: não temas, eu serei tua força. Tu não sofrerás, mas serei eu quem sofrerá e lutará por ti.
Olha, eu quero purificar tua alma de tudo, do mínimo defeito que poderia impedir meu amor por ti. Quero provar tua fidelidade, mas como posso ver se isso é verdade? Senão colocando-te no meio da batalha? Tu deves saber que eu quero colocar-te no meio de demônios. Dar-lhes-ei liberdade para atormentar-te e tentar-te, para que quando tiveres combatido os vícios com as virtudes opostas, já te encontrarás de posse dessas mesmas virtudes, que tu pensastes que perderias, e mais tarde tua alma purificada, embelezada e enriquecida, serás como um rei que volta vitorioso de uma guerra feroz, que enquanto acreditava perder o que tinha, se torna mais glorioso e cheio de imensas riquezas. Então eu virei, formarei minha morada em ti, e sempre estaremos juntos. É verdade que teu estado será doloroso. Os demônios não te darão paz, nem de dia nem de noite. Sempre estarão em ato de travar uma guerra feroz contra ti. Mas sempre tenhas em mente o que eu quero fazer. Isso é, tornar-te semelhante a mim, e tu não serás capaz de alcançá-lo, exceto por meio de muitas e grandes tribulações. E assim terás ânimo para suportares as penas. Quem pode dizer como fiquei assustada com tal anúncio? Senti meu sangue gelar, arrepiando meu cabelo, e minha imaginação estava cheia de espectros negros que pareciam querer devorar-me viva. Pareceu-me que o Senhor, antes de colocar-me neste estado doloroso, deu liberdade para tudo o que eu tinha que sofrer. E eu estava cercada por tudo isso. Então fui até ele e disse: Senhor, tem piedade de mim. Ah, não me deixe sozinha e abandonada. Eu vejo que há tanta raiva dos demônios que não deixarão de mim nem o pó. Como posso resistir a eles? Para ti, minha miséria é bem conhecida, e quão ruim sou. Então dá-me uma nova graça para não ofender-te. Senhor meu, a dor que mais dilacera minha alma é ver que tu também deves me deixar. Ah, a quem poderei dizer uma palavra? Quem deve me ensinar? Mas que tua vontade sempre seja feita, e bendito teu santo querer. E ele gentilmente continuou a me dizer: Não te aflijas tanto. Tu deves saber que eu nunca vou permitir que sejas tentada além de tuas forças. Se isso eu permito, é para o teu bem. Eu nunca coloco almas em batalha para fazê-las perecer. Primeiro meço suas forças, dou-lhes minhas graças e depois as introduzo. E se alguma alma se precipita, é porque não fica unida a mim com a oração, não experimentando mais a sensibilidade do meu amor, vai implorando o amor das criaturas. Todavia, somente eu posso satisfazer o coração humano. Não se deixa guiar pelo caminho seguro da obediência, acreditando mais no julgamento próprio do que naquele que a guia em meu lugar. Logo, por que surpreende-se que caiam? Então, o que eu te recomendo é a oração. Embora deva sofrer penas de morte,
Jamais deves negligenciar o que costumas fazer. E mais, quanto mais te vejas no precipício, tanto mais invocarás a ajuda de quem pode libertar-te. Aqui nesse ponto tem uma nota de rodapé. As armas da vitória são a perseverança e a fidelidade ao Senhor, e estas são sinais de humildade. Continuando o trecho. Além disso, quero que te coloques cegamente nas mãos do confessor, sem examinar o que lhe é dito. Dessa forma estarás cercada pela escuridão e serás como alguém que não tem olhos e que precisa de uma mão para guiá-la. O olho para ti será a voz do confessor, que como luz iluminará as trevas, e a mão à obediência, que será guia e suporte para levar-te a um porto seguro. A última coisa que te recomendo é a coragem. Quero que tu corajosamente entres na batalha. A coisa que mais faz tremer um exército inimigo é ver a coragem, a força, a maneira como desafiam as batalhas mais perigosas sem temer nada. Assim são os demônios. Eles não temem nada além de uma alma corajosa, toda apoiada em mim, que com um espírito forte vai no meio deles, não para ser ferida, mas resoluta em feri-los e exterminá-los. Os demônios ficam assustados e apavorados e gostariam de fugir, mas não podem, porque vinculados à minha vontade, são obrigados a permanecer para seu maior tormento. Assim não os tema, que nada podem fazer-te sem o meu querer. E também quando eu vir que tu não podes resistir mais e estás prestes a desfalecer, se fores fiel a mim, imediatamente virei e colocarei todos em fuga, e darei a graça e fortaleza. Anima-te, anima-te. Esse trecho ele é espetacular para orientar a todas as almas, a cada um de nós, como devemos nos comportar diante das situações adversas, diante das realidades de dor, de sofrimento, das tribulações e até mesmo das realidades de perseguição diabólica, de tentações, de realidades demoníacas mesmo. Nesse trecho, nesse capítulo do volume 1, aqui o Senhor está no começo dessa purificação da Luísa. Embora ela já esteja nesse contato com Jesus já há bastante tempo. Aqui ele vem ensinando para ela o modo como ela deve se comportar, como que deve ser, como que ela deve encarar as realidades que ele vai dispondo. E faz aqui, nesse trecho, com que ela compreenda, e nós também podemos aqui, temos a oportunidade de compreender que tudo o que nos acontece, tudo, absolutamente tudo, é Deus quem opera. Nós vamos compreendendo, entendendo ao longo das leituras, das meditações, conhecendo o livro do céu, que nada que nos acontece está fora da vontade de Deus, nada. É Deus quem faz, seja porque Ele quer, que é aquilo que realmente Ele deseja que aconteça, ou Ele está permitindo. E vamos compreender que existe a vontade querida de Deus e a vontade permissiva de Deus. Mas de qualquer forma, todos nós estamos
debaixo da vontade dele. É a vontade divina que é a grande operadora da vida, é a grande operadora de toda a realidade existente. Porque tudo foi criado pela vontade divina. Ela é quem concorre para a existência de tudo que há, de tudo que foi criado e de tudo que existe. Então, se é a vontade divina que é a grande operadora, essa máquina que faz funcionar tudo, inclusive nós, seres humanos, compreendendo isso, nós também podemos compreender que tudo que nos acontece também vem das mãos de Deus. Embora muitas pessoas, e até mesmo é ensinada, não é porque as pessoas, não é por maldade que as pessoas desconhecem a maioria, mas é realmente por ignorância, por falta de conhecimento dessa informação, dessa verdade que o Senhor revela aqui no livro do céu para Luísa e para nós, de que tudo está nas mãos dele, tudo vem dele. E aqui ele vem ensinando nessa parte onde ele vai fazer, aqui ele inicia, que primeiro ele está informando a Luísa o que vai acontecer, primeiro ele pergunta, ali ela já havia entregado a sua vontade para ele, mas a vontade, quando nós entregamos a vontade para o Senhor, essa conversão, essa transformação, essa fusão da nossa com a dele não é automática, ela é um processo que vai passar primeiramente, inicialmente, por essa purificação da nossa alma, do nosso querer, porque só basta nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que pessoas que já viveram um pouco ou muito, passou por muitas realidades de apegos, de vícios, de pecados. E existe dentro de nós, existe na nossa alma muita impureza. Podemos até achar que a gente é bom, mas de verdade, quando a gente se olha, e o Senhor ensina também no livro do céu a olhar para para a nossa miséria, para o nosso nada, e para a sua grandeza, para a sua potência, para tudo que Ele é. E a gente percebe ali que realmente em nós só existe porque é resultado do pecado, porque é resultado da desobediência, porque é resultado dessa vida fora de Deus, embora estejamos todos nós debaixo da sua vontade, mesmo assim na liberdade que Ele nos dá. Então assim, é o Senhor operando, mas deixando-nos livre para escolher. E ao escolhermos fazer as coisas fora daquilo que é a vontade querida de Deus, nós vamos tocando as realidades da vontade permissiva, ou seja, a vontade permissiva é aquilo que Deus quer. Pela nossa liberdade, Ele nos deixa fazer. Então, é a vontade permissiva de Deus que está nos deixando fazer aquilo que a gente quer. E ao longo de uma vida vivendo debaixo da vontade permissiva de Deus, ou seja, vivendo sob a régia da liberdade de escolher, do livre-arbítrio, vamos ao longo da vida escolhendo aquilo que na maioria das vezes é contrária à vontade querida de Deus. E esse acúmulo de uma vida de escolhas erradas, talvez nem 100% do tempo, mas boa parte do tempo de escolhas erradas, fora daquilo que realmente o Senhor queria que escolhêssemos, vai fazendo com que a nossa alma vá sendo enlameada, suja, cheia de paixões, de vícios, toda desordenada, desordena a nossa alma. E ao desordenar a nossa alma, desordena a nossa vida como um todo. E é aquela realidade de viver uma vida desregrada. Tem pessoas que têm uma vida mais desregrada, outras menos, outras intermediária, outras pouco desregrada, outras muito desregrada, mas não importa aqui o grau de desregramento, de desordem ao qual nos encontramos, uma vez que nos deparamos, nos vemos
Diante da verdade, temos também na liberdade a escolha de ou continuar vivendo essa vida de desordem ou buscar, diante da verdade, fazer a correção, corrigir o rumo, que é a realidade da conversão. Então, todos nós, indistintamente, todos os seres humanos, são chamados à santidade, são chamados a essa vida em Deus, essa vida com Deus, essa vida de Deus. Já nós temos na igreja, desde o Vaticano II, essa realidade do chamado universal à santidade. Então, todos são, desde sempre, mas mais recentemente, como forma doutrinária dentro da igreja, essa realidade do chamado à santidade. Então, somos chamados primeiramente à vida e depois todos seres humanos que, independente da quantidade de tempo, se foi um segundo ou se foi 100, 150 anos, ou como Matusalém, que viveu mais de 900 anos, independente da quantidade de tempo que viveu nessa terra, foi chamado à vida. Mesmo aquela alma que foi chamada à vida apenas foi concebido e pouco tempo depois já sofreu um aborto, seja espontâneo, seja premeditado, seja executado. Mas veio a vida, veio a existência no plano do tempo. Então, se veio a existência, foi chamado essa vida. E o segundo grande chamado, independente das vocações que cada um vai ter ao longo da vida, esse segundo grande chamado é esse chamado à santidade, é esse chamado à ordenação da vida, é esse chamado ao retorno à vontade divina, que é a proposta, que é todo o que é disposto, que é trazido ao conhecimento nosso nesse tempo do que está contido no livro do céu, das revelações do livro do céu. Então, voltando aqui para o trecho, essa realidade desse tempo que o Senhor está fazendo a purificação da Luísa. Então, o volume 1 é um volume de purificação, de ensino de como tocar no nada, como se dar conta do nada, da alma, do tudo de Deus e estar desejando aderir ao tudo. Reconhecer o nada e aderir ao tudo. Então, ele vai fazendo esse processo de sofrimento. Ela é uma alma escolhida porque ela vai receber o depósito das verdades do Fiat da santificação. Mas todos nós que vamos tocando esses conhecimentos também vamos conhecer que nós também precisamos passar pela purificação, sermos purificados. Provavelmente, talvez, nós não tocaremos realidades que a Luísa tocou, mas cada vida vai, de alguma forma ou de outra, vai viver a experiência da purificação. E nela foi muito extremado assim, a gente, para nós é extremado, mas para Deus ele sabe, ele fala que olha até o que ele fala aqui, que é importante que a gente fixe isso na nossa alma. Que o Senhor fala para Luísa, não temas, ou seja, não tenha medo, porque Ele vai ser a força dela e Ele é também a nossa força. Então, por que temer se Ele é a força? E Ele fala, tu não sofrerás, mas serei eu quem sofrerá e lutará por ti. Então, uma vez que nós estamos aderindo à vontade de Deus, que estamos dando a nossa vontade e é a dele que tem que tomar o espaço da nossa, não somos nós que iremos sofrer, é ele mesmo que vai sofrer. E se a gente tem isso em mente, se a gente crê no que ele está falando, crê nessa verdade, por que vamos ter medo? Não, porque é ele que vai dar força, porque é ele que vai sofrer em nós, porque é a vida dele que vai estar sendo desenvolvida dentro de nós. Somos apenas um canal. Vamos sentir? É claro que sim, porque nós estaremos vivos.
estaremos conscientes de toda a realidade de tudo que vai acontecendo, mas é Ele, é o trabalho dele. E ele continua: olha, eu quero purificar tua alma de tudo, do mínimo defeito que poderia impedir meu amor por ti. O mínimo defeito pode impedir o amor de Deus por nós. O mínimo defeito, porque Deus é puríssimo Espírito, Deus é puríssimo amor, Deus é puro. O mínimo defeito em nós impede essa fusão. Então, a importância da purificação para que haja a fusão das vontades. Nós precisamos compreender isso, que sem essa purificação não é possível, porque aquilo que é puro não vai, aquilo que é santo, aquilo que é puríssimo, que é santíssimo, não vai se misturar com a impureza, com as paixões, com as misérias do ser humano. E ele continua: quero provar tua fidelidade. Mas claro que Deus sabe o que nós podemos e o que nós não podemos. Ele já sabe, já conhece tudo. Mas quando ele fala que eu quero provar tua fidelidade, ele está aqui deixando claro que é para que nós conheçamos até onde nós podemos ir, com Deus e sem Deus. Essa fidelidade que muitas vezes a gente acha que tem, nossa, eu amo o Senhor, eu faço tudo pelo Senhor, eu sou capaz de tudo pelo Senhor. Será que é verdade? Será que quando nós tocarmos realmente naquela realidade que vai provar essa fidelidade, será que ela realmente vai ser algo concreto, real, ou só fantasioso ou mentiroso da nossa parte? Então é importantíssimo essa realidade de provar a fidelidade, para que nós, não é para Deus ver a nossa fidelidade, Ele sabe de tudo. É para que nós conheçamos, é para que nós vejamos realmente se somos ou não fiéis. Aí ele fala: mas como posso ver se isso é verdade, se não colocando-te no meio da batalha? Então aqui ele está falando, né, como se fosse ele que quisesse ver até onde ela vai, mas Deus sabe, a gente precisa também compreender isso, que Deus sabe até onde nós podemos ir, mas nós não. Então é importante essa compreensão. E importantíssimo também é o que ele vem falando, é o seguinte: tudo que Jesus fala é importantíssimo, mas tem algumas coisas assim que ficam mais evidentes para nós, ficam mais luminosas para nós. Ele vai dizer: tu deves saber que eu quero colocar-te no meio de demônios, dar-lhes-ei liberdade para atormentar-te, tentar-te para que, quando tiverdes combatido os vícios com as virtudes opostas, já te encontrarás de posse dessas mesmas virtudes que tu pensastes que perderias. Então, ao ser tentada ali, ao ela ser atormentada pelos demônios, e ou seja, pela realidade que for que nós possamos tocar de tormento, de tentação, de realidades realmente ali de provas na nossa vida, muitas vezes a gente pensa que vai perder as virtudes porque vai ser tão grande ali o trabalho, o processo da purificação, mas na verdade quando esse processo é feito ali, crendo que é o Senhor mesmo que está operando, crendo que é Ele mesmo que está dando a força, crendo que é Ele mesmo que está vivenciando isso em nós, em vez de perder essas virtudes, elas vão ser ali dadas como posse, elas vão ser firmadas, elas vão ser elevadas de virtudes humanas para virtudes divinas, elas vão sendo divinizadas, essas virtudes. Então, isso é maravilhoso. E ele continua aqui, ó: e mais tarde tua alma purificada, embelezada e enriquecida será como um rei que volta vitorioso de uma guerra feroz, que enquanto acreditava perder o que tinha, se torna mais glorioso e cheio de riquezas imensas. Então eu virei, formarei minha morada em ti, e sempre estaremos juntos. Olha que promessa maravilhosa. Sempre estaremos juntos. O Senhor formará a sua morada.
formou a sua morada na Luísa e quer formar a sua morada dentro de nós, na nossa alma. É verdade que teu estado será doloroso, os demônios não te darão paz, nem de dia nem de noite, sempre estarão em ato de travar uma guerra feroz contra ti, mas sempre tenhas em mente o que eu quero fazer, isto é, tornar-te semelhante a mim. Então, o que o Senhor quer fazer, fez na Luísa e quer fazer conosco? Tornar-nos semelhantes a Ele. E tu não serás capaz de alcançá-lo, exceto por meio de muitas e grandes tribulações, e assim terás mais ânimo para suportar as penas. Então, sabendo que para alcançar essa semelhança com Deus é necessário passar por grandes tribulações, grandes ou pequenas. Na Luísa, aqui no caso, é porque o grande projeto que o Senhor tinha para a vida dela. Mas cada alma vai ter um grau de passar pela purificação. Alguns vão passar por grandes situações, outros por menos. Cada alma o Senhor tem uma forma de trabalhar e Ele dispõe as circunstâncias de acordo com o que Ele quer desenvolver com aquela alma, de acordo com a realidade de cada alma. Nós não somos iguais, não temos as mesmas constituição, porque cada vida é individual, cada vida é única, cada alma é única. E o Senhor faz um trabalho individual com cada, não é o mesmo trabalho, da mesma forma. É claro que a forma de trabalhar do Senhor não é diversa, mas Ele trabalha diversamente em cada um de nós, porque somos indivíduos, somos diferentes. Então, Ele faz esse trabalho diferente em nós, mas realmente o cerne do trabalho é o mesmo, da purificação, da modelagem da alma, da disposição de tornar essa alma purificada, de tornar essa alma ali o espaço apto para receber a vida dele, de tornar essa alma essa morada onde ele vai passar a habitar, onde ele vai passar a reinar, onde ele vai passar a existir, é o mesmo, só que vai acontecer de acordo com cada alma. E a Luísa vem relatando como que ela ficou assustada, como que ela ficou com medo de passar por tudo isso, mas ela sempre coloca lá no final que a tua vontade sempre seja feita e que o Senhor seja sempre bendito, que a tua santíssima vontade seja bendita. Então ela confiava, ela estava ali disposta, porque ela sabia que era o Senhor mesmo que iria fazer esse trabalho. E ele ainda vem dizer, não te aflijas, tu deves saber que eu nunca vou permitir que sejas tentada além das tuas forças. Então é algo que também nós vamos aprendendo e que o Senhor é até mesmo uma realidade que a gente já conhecia antes do livro do céu, que o Senhor não dá uma cruz maior do que os ombros possam suportar, carregar. Eu não me lembro se é uma frase popular ou se é de algum... não me lembro agora a origem dessa frase, mas eu sei que é conhecida, eu sei que a maioria das pessoas conhece essa expressão de que o Senhor não dá uma cruz maior do que os ombros possam carregar. Até mesmo pode ser até que esteja descrito no Evangelho, eu não me lembro agora exatamente, só que a gente precisa tomar isso como uma verdade, que ele fala que ele não tenta além das forças. E se ele permite essas tentações, essas realidades adversas, é para fazer com que a alma realmente seja exercitada, que ela receba muito mais graças. É o que ele vai dizer. Se eu permito, é para o teu bem. Então, tudo que nos vem é das mãos de Deus. Nós precisamos ter isso claro na nossa cabeça. E depois que tudo que nos acontece de bom ou não tão bom, nós falamos não tão bom para não dizer exatamente ruim. Então, não tão bom. Então, tudo que nos acontece de bom ou não tão bom é vindo de Deus, tudo vem das mãos de Deus e tudo é para o nosso bem.
tudo que nos acontece é para o nosso bem, independente se é algo horrível que está nos acontecendo. O que o Senhor quer tirar desse algo horrível, imagina uma tentação, imagina ali ficar na mão dos demônios para eles fazerem o que quiser, porque ele falou, eu vou dar liberdade deles fazerem. Eles estão sob a minha obediência. Os demônios, olha, que é importante mesmo saber. Os demônios estão sob a obediência da vontade de Deus. Eles não vão fazer nada com a alma que não seja permitido por Deus. Os demônios estão sob a obediência da vontade de Deus. É só nós lembrarmos da vida de Jó. O que o demônio fez na vida de Jó foi o Senhor quem permitiu. Ele não fez nada que o Senhor não permitisse. O Senhor que deu liberdade para ele fazer e disse o que ele até onde ele poderia ir. Então, se o demônio tocou a vida do Jó, foi porque o Senhor deixou. E assim também é na nossa vida. Se o demônio tocar na nossa vida, foi porque o Senhor deixou. E se ele deixou, é para que dessa realidade seja extraída um bem maior. Aí olha o que é importante a gente fazer, é entender o que ele fala. Ó, eu nunca coloco almas em batalha para fazê-las perecer. Então isso é uma verdade que nós precisamos assumir, compreender que o Senhor nunca nos permite tocar algo ruim, algo que não é bom, uma tribulação, uma batalha para nos fazer cair, para nos fazer perecer, para nos fazer nos perder. Jamais Deus faz isso. Se Ele permite, é para fazer-nos vencedores, é para nos fazer retirar de tudo um bem maior. Primeiro, o que ele faz antes de dar uma realidade adversa? Ele mede as forças da alma, ele sabe do que a alma é capaz, ele, depois de medir, ele dá a graça dele. Então, se muitas vezes as pessoas, as almas não recebem graças maiores, são por causa da realidade de dureza do coração, da realidade dos pecados, da realidade da imundície que a sua alma se encontra. E aí a graça do Senhor não penetra, porque a graça não penetra nessa realidade de fechamento, de dureza do coração. Então o Senhor só não consegue penetrar num coração fechado, num coração petrificado, por causa da liberdade da pessoa, por causa das escolhas que ela fez na sua liberdade. E ela diz não para Deus, ela fecha as portas na cara de Deus. Aí o que o Senhor pode fazer? Ele vai tentando, ele vai fazendo aqui uma coisa, vai fazendo outra ali, vai cercando a alma até o último momento da vida daquela alma, o Senhor cerca. Ele vai dispondo realidades, circunstâncias, vai colocando, vai tocando de alguma forma, direto ou indiretamente, para que a alma tenha oportunidades. Então ninguém vai um dia poder chegar diante do Senhor e dizer: o Senhor é injusto, eu não tive oportunidade de me arrepender, eu não tive oportunidade de me converter, eu não tive oportunidade de te conhecer. De alguma forma, lá dentro da sua alma, ela teve oportunidades e o Senhor vai apresentar para cada alma no momento ali da verdade, no momento ali do juízo imediato, que é quando a gente faz a transição dessa vida do temporal para a vida, para a eternidade, seja uma eternidade de purificação no purgatório, seja uma eternidade diretamente para a glória, ou seja uma eternidade no inferno. Cada um de nós vai tocar tudo o que nos aconteceu como num filme. Nós vamos ver a nossa vida através dos olhos de Deus e vamos enxergar as oportunidades que Ele nos deu. Então imagina aquela alma que escolheu a vida toda viver fora de Deus, ou escolheu viver fora de Deus, mesmo que a gente tenha vivido com Deus em algum tempo, mas escolheu no final, escolheu. A sua escolha final foi ser sem Deus, viver fora de Deus. E ela não abre mão dessa escolha de dizer não para Deus, mas ela vai ver.
todas as oportunidades que ela teve, e ela vai ver o que ela perdeu, ela vai ver o bem que ela jogou fora. Então imagina, saber que o Senhor não vai permitir nada, que nós toquemos nada além das nossas forças, vai dar-nos a graça para passar e depois vai introduzir dentro das realidades, dentro das circunstâncias, mas sempre com essa, com essa intenção, né? Ele coloca, mas com a intenção de fazer com que a alma saia vencedora. E aí ele fala assim: e se alguma alma se precipita, ou seja, se alguma alma vai para as profundezas, é porque não, ou se desespera, ou joga tudo para o alto. Porque a gente vê, né, as pessoas aí, muitas vezes as pessoas assim, sem sentido para a vida, tirando a sua própria vida, tirando a vida dos outros, vivendo numa escuridão tremenda. Como que isso acontece? Aí ele responde aqui, olha, é porque não fica unido a mim com a oração. O que que é a oração? A oração é essa vida com Deus. A oração é esse contato com Deus. Se a gente pensar que a oração, então a oração eu preciso estar recitando Pai Nosso, Ave Maria, ou outras orações, ou eu preciso estar lendo o tempo todo a Bíblia, ou eu preciso estar nessa conversa me introduzindo em devoções, fazendo rosários, fazendo novenas e etc, 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 etc. E aqui lembrando, né, na realidade que o livro do céu aqui, ele foi escrito para católico. Ele é para católicos. Nós só vamos entender o que o Senhor está falando aqui quem é católico. Mas e as outras pessoas? De alguma forma vai precisar se tornar católico para compreender o que ele fala aqui. Mas se a gente pensar aqui que a oração é essa vida de contato com o Senhor, elevar o pensamento a Deus é uma oração. Então, todo o tempo da nossa vida nós podemos estar vivendo uma oração perene, porque é só o nosso pensamento tocar a realidade celestial, tocar a realidade divina, tocar Deus, é já ali uma oração. Então, se nós deixamos de olhar para o alto, mesmo caminhando sobre a terra, mesmo pisando no chão, que é vivendo a nossa vida na realidade que nós estamos, na circunstância que nós estamos, no ordinário de cada um, no estado de vida de cada um, não é viver fora dessa realidade, é viver nessa realidade, mas com a alma elevada ao Senhor, com o nosso olhar voltado para o céu. Então isso é uma vida de oração, essa vida é uma vida de comunhão com Deus. Então se nós vivemos só olhando para a terra, aí é compreensível que muitas almas se precipitam. Então, se muitas almas se precipitam, é porque tem o seu olhar voltado para a terra, o seu olhar voltado para as criaturas, tem tudo direcionado para as coisas e não para aquele que fez todas as coisas, não para o Criador, não para o Pai. Então, são almas que vivem apegadas a esse plano, apegadas às realidades da terra e desconsideram que tudo vem de Deus, que é Ele quem precisa ser olhado, que é Ele quem precisa ser considerado, é Ele quem precisa ser adorado, louvado. Então aqui é importante a gente compreender isso. Não experimentando mais a sensibilidade do meu amor. Então quem não tem a vida de oração, ou seja, não eleva o seu pensamento para Deus nem no momento da sua vida, né? O dia passa e a pessoa, 24 horas do dia ela tem, e nenhum momento dessas 24 horas, nenhum segundo ela pensou em Deus, ela elevou o seu pensamento a Deus, ela olhou para o céu, né? A sua alma pendeu para o céu, a sua alma se direcionou para o céu. Então a alma vai se tornando insensível às coisas de Deus, vai experimentando essa insensibilidade do amor de Deus. E aí o que ela vai fazendo? Ela vai ali se voltando, vai implorando o amor das criaturas. Ela vai se tornando cada vez mais apegada às coisas do tempo, às coisas da humanidade, às coisas da terra. E ele diz: todavia somente eu posso satisfazer o coração humano. Então essa busca que o ser humano tem
existe esse vazio, esse sentido que o ser humano busca é somente em Deus, é só Ele que pode satisfazer o coração humano, porque nós fomos criados com essa necessidade de Deus. Então, pensarmos que a necessidade que muitas vezes as pessoas vão buscando preencher com coisas, com pessoas, com tudo que é daqui, e não consegue, tudo que ela coloca ali não tampa aquele buraco, porque aquele buraco foi feito ali porque é só Deus que pode preencher. Então, todos os seres humanos, todos nós, temos em nós esse espaço que é somente preenchido com Deus. E quando as criaturas elas buscam preencher esse espaço com outras criaturas, com coisas criadas, com coisas da terra, com coisas do tempo, aí vai ficar realmente ali o buraco, e aí vai buscando esses apegos, vai buscando ali ficar sempre mais unida com as coisas criadas e ficam longe de Deus. E aí realmente o que vai acontecer? Vai se precipitar, mas não é culpa de Deus, é culpa da própria criatura que deixou de considerar Deus. Então, o que eu te recomendo é a oração. Então, é importantíssimo essa vida de estar com o pensamento sempre em Deus, meditando. Então, as orações vocais, elas são orações iniciais, mas elas não podem ser, para nós vamos compreendendo que viver uma vida inteira apenas de oração vocal, ela não vai satisfazer a nossa alma. Nós precisamos elevar, nós precisamos ultrapassar essa barreira das orações vocais e elevando ali os degraus da vida de oração. A gente pode ir aprendendo isso e galgando esses graus e chegar a ter ali realmente uma vida de contemplação, de meditação. E quando a gente vai tocando e conhecendo, tocando essa realidade de uma vida de contemplação, de uma vida de meditação, e o livro do céu nos faz muito tocar essa realidade, a gente passa a tocar o que ele vai dizendo aqui e meditando no que ele está falando. Então, quando eu leio aqui o que o Senhor fala, eu te recomendo a oração. Então, aqui já é uma frase para a gente meditar um dia inteiro ou uma vida inteira. O Senhor me recomenda a oração. E essa oração ela é mais do que recitar palavras, mais do que verbalizar. Ela é esse momento em que eu penso, Senhor, mas como que eu vou orar? Senhor, como que é a oração que te agrada? Então eu entro num contato, eu entro numa conversa com Deus. E ao entrar nessa conversa com Deus é oração de verdade. A oração de verdade, então tem fases, nós passamos por fases, mas a gente precisa evoluir as fases, passar de fases. Então, se estamos ali num período da nossa vida onde as orações vocais ainda ocupam o maior tempo da nossa vida de oração, a gente precisa ir para frente, a gente precisa evoluir nesse processo e chegar ao ponto de a nossa oração ser essa conversa íntima, essa conversa, se inicialmente pode ser uma conversa meio como se fosse com alguém desconhecido, ali uma conversa meio tímida, mas ela vai evoluindo, ela vai se tornando algo ali mais palpável, e a alma vai tomando gosto por esse processo dessa conversa. E aí, quando ela vê, ela passa o dia inteiro conversando com Deus, mesmo lá fazendo o seu trabalho, mesmo ali dentro da sua realidade de vida, que independente de como se é uma pessoa que está ali cuidando, lavando uma louça, ou é alguém que está gerenciando uma grande empresa, ou se é alguém que está governando um país, independente do que ela está fazendo, a alma dela pode estar o tempo todo em contato com o Senhor. E o Senhor direcionando a sua mente para que ela execute as suas ações práticas dentro daquilo que o Senhor planejou, ou seja, dentro da sua vontade querida. E nessa conexão, ela vai correspondendo àquilo que o Senhor quer fazer de verdade. E aí, dentro do conhecimento que o livro do céu vem propondo, chegar a essa vida divina, que aí já não é mais a pessoa que faz, é Deus que faz através da pessoa. Não é mais a pessoa que vive, é Deus que está vivendo naquela pessoa, que é essa santidade das santidades, que é a santidade da divina vontade. Mas a pessoa também pode viver a vida toda fazendo só aquilo que ela decidiu.
mesmo que é Deus que está lá permitindo ela fazer, mas ela só faz aquilo que ela decide, ela não pega uma orientação de Deus para nada. E então, o que vai acontecer? As decisões muitas vezes vão levar não somente a pessoa, mas outras pessoas ou até mesmo uma nação inteira a se precipitar por causa das escolhas erradas, por causa de escolhas que não foram feitas em comunhão com aquilo que realmente Deus queria. Infelizmente a gente vê isso acontecendo muito. Esse trecho ele é espetacular, ele é maravilhoso, ele traz muito ensinamento para compreendermos que as realidades adversas que nos tocam, todas elas, independente de como que nos vêm, elas saíram da mão de Deus. Independente de como elas nos tocam, elas vieram das mãos de Deus. E precisamos estar unidos a Ele para vencer, porque Ele vai nos fortalecendo cada vez mais, mas para essa fortaleza, para que isso realmente se torne real e concreto, é necessário que a gente compreenda que é Ele que faz o trabalho e Ele precisa ter esse espaço na nossa vida. E então depois no próximo, eu vou parar aqui para não ficar muito comprido o trecho, o vídeo, e no próximo a gente vai adentrar ali nesse trabalho, nessa realidade do contato da Luísa com os demônios. Então, encerrando hoje aqui, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, por esse momento, louvando, bendizendo o seu santíssimo nome, a sua santíssima vontade, por estar dispondo para nós essa circunstância, esse tempo, essa possibilidade que está diante de nós de conhecer o que Ele quer. E o que Ele quer é viver em nós, o que Ele quer é reinar na nossa alma. E tocando esses conhecimentos, a gente vai aderindo cada vez mais, aderindo a esse grande projeto do Senhor para a nossa vida, de viver a sua divina vontade, viver com a nossa vontade fundida na sua, independente do que nos aconteça, crendo que sempre é Ele quem dispõe tudo, crendo que é Ele quem opera tudo, crendo que é Ele que quer de nós que nós vençamos com Ele, que nós sejamos vencedores, que nós ultrapassemos as barreiras, que nós sejamos purificados e possamos ser as habitações puras para o Senhor morar, para o Senhor viver, para o Senhor operar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.